gente sabe que a Reforma Protestante ocorreu no dia 31 de outubro de 1517. Ficou como uma data simbólica, porque foi o dia que Martinho Lutero pregou as famosas 95 teses na porta da igreja, no dia de Todos os Santos, lá na Alemanha, protestando contra as indulgências, uma época em que a fé era vendida, era oferecida, trocada por dinheiro. Havia até uma frase que dizia assim, que ao soar das moedas no fundo do gasofilácio, as almas dos seus entes queridos, da sua vovó, do seu vovô, que estão lá sofrendo no purgatório, seriam libertas e entrariam no céu. Martinho Lutero ficou indignado com isso, não aguentou. Deus já vinha fazendo uma obra na sua vida há muito tempo. Ele era um monge agostiniano. Lembrando que Agostinho foi o teólogo da graça. Teólogo nos primeiros séculos da era cristã, compreendeu que a salvação era pela graça. Martinho Lutero tinha uma carreira promissora no direito, passou por uma experiência pessoal profunda com Deus, abandonou tudo e fez um voto que, se ele sobrevivesse àquela experiência, ele dedicaria a sua vida ao monastério. Ele entra então para a vida monástica, se torna monge agostiniano. Ele sentia tanto que ele era pecador e, contemplando a santidade de Deus, todas as biografias relatam que ele era um homem atormentado, sofria, porque ele não conseguia, mais do que tudo, amar a Deus. Até que um dia, lendo na carta aos Romanos, capítulo 1, verso de número 17, o justo viverá pela fé. Aconteceu um milagre. Um milagre que cada um de nós, se aqui estamos, em algum momento, o Espírito Santo falou ao seu coração, abriu os olhos do seu entendimento, para você entender as Escrituras. Senão você não estaria aqui. Pela primeira vez ele teve paz. Muitos anos foram se passando, foi amadurecendo essa ideia, ele começou a ver muitas coisas que não estavam de acordo com as Escrituras, ele passou a ler, como nenhum outro monge, as Escrituras. Martinho Lutero se torna doutor em teologia, doutor em música, ele vive e dedica a vida dele a se aprofundar cada vez mais no conhecimento, e servir ao povo de Deus da sua época. Em nenhum momento ele queria dividir a igreja, fundar uma nova igreja, qualquer coisa desse tipo. Ele escreve 95 teses com o intuito de debatê-las. Foi escrita em latim, na Alemanha. Só iria ler eruditos, gente que tinha conhecimento, queria chamá-lo para o debate. Ele queria provar que as teses dele estavam de acordo com as Escrituras. Todos sabem que Martinho Lutero queria reformar a igreja que ele amava, que ele servia, e retirar alguns erros que estavam claros de acordo com as Escrituras. Isso não foi possível. A reforma, na verdade, veio com uma grande cisão. As igrejas protestantes surgiram. Em 1545, quase 30 anos depois de Martinho Lutero ter lido essa frase, o justo viverá pela fé, poucos meses antes dele morrer, dele falecer, já com a idade avançada, doente, ele precisou escrever o prefácio dos seus escritos, dos seus textos, dos seus livros, que estava sendo preparado na língua latina, 1545, muito tempo lá na frente. Ele diz assim no seu prefácio: eu não amava o Deus justo, que pune os pecadores. Ao contrário, eu odiava a Deus. Ele, como monge, servindo na igreja, confessa que ele odiava esse Deus justo, que pune pecadores e os manda para o inferno. Ele continua no seu prefácio: mesmo quando eu era monge,
Eu vivia de forma irrepreensível perante Deus e me sentia um pecador. Minha consciência me torturava muito. E eu andava furioso, de consciência confusa. Os que dizem que ele era um monge atormentado, devido à sua consciência e à sua luta sincera diante de Deus, que ele queria amar a Deus, mas ele não conseguia amar a Deus, mesmo se tornando um monge, cumprindo todos os votos agostinianos. E assim, então, ele continua no seu prefácio. Não obstante, teimava impertinentemente em bater a porta desta passagem. Desejava com ardor saber o que Paulo queria. Aí Deus teve compaixão de mim. Dia e noite eu andava meditativo, até que por fim observei a relação entre as frases. A justiça de Deus é nele revelada, como está escrito: o justo vive por fé. Aí passei a compreender a justiça de Deus, como sendo uma justiça pela qual o justo vive através da dádiva de Deus, ou seja, da fé. Então eu me senti renascido. Eu entrei pelos portões abertos do próprio paraíso. Aí toda a justiça de Deus, com a qual intensidade, com igual intensidade de amor, eu agora a estimava como a mais querida. Assim, esta passagem de Paulo, de fato, foi para mim a porta do paraíso. Ele vai testemunhar isso muito tempo depois. Poucos conhecem esse prefácio de Paulo, escrito em 1545, pouco antes da sua morte, relatando uma experiência que ele teve 3 décadas antes, numa frase que mudou o mundo para sempre. Mas mudou primeiro o mundo dele, trouxe paz para o coração dele, para a consciência dele, e a partir dali, foi o que a gente chama de o estopim da reforma. Culminou com as 95 teses, pregadas na porta da igreja, depois com a grande divisão da igreja medieval, surgindo a igreja protestante, luterana, depois se espalhando pelo mundo, metodista, batistas, presbiteriano. A transformação, meus irmãos, foi tão profunda em todos os aspectos da sociedade. Passaram então a fazer uma releitura das Sagradas Escrituras. Aspectos, por exemplo, como viver a vida casta que os padres tinham, que como se isso fosse uma vida de santidade, eles descobrem que não. O sagrado é o casamento. Aí os líderes religiosos passam a casar, a formar família. Começa a compreender uma visão que vai impactar a sociedade como nenhuma outra, que é a questão de entender que Deus é glorificado nos dons comuns das pessoas na sociedade. Na Reforma Protestante, eles ensinavam o seguinte, que é tão importante a aula que a gente dá dentro de uma igreja, numa escola dominical, num estudo bíblico, da mesma forma, mesma importância numa escola secular, um professor lá ensinando as crianças, alguém, um artesão fazendo o seu trabalho lá de segunda a sexta, e eles começam a redescobrir os dons e talentos. E aí, meus queridos, mudanças profundas irão acontecer na sociedade. Por exemplo, pela primeira vez na história da educação no mundo ocidental, você vai ter classes mistas de menino e menina, educação compulsória, os pais eram obrigados a levar os filhos para a escola, aprender, a desenvolver, a crescer. A sociedade passa a ter uma visão diferente das coisas, e que Deus é glorificado em tudo isso, na educação. As igrejas protestantes tinham como ênfase isso, as grandes universidades do mundo foram fundadas pelo movimento protestante. Harvard é o nome de um pastor, John Harvard, que na sua morte doou toda sua biblioteca gigante. E tudo que ele tinha, seus bens que ele havia herdado,
terra, moradia, tudo, para fundar uma universidade. A Universidade Livre de Amsterdã foi fundada por Abraham Kuyper, que foi o primeiro ministro da Holanda. E, por acaso, era um grande teólogo que a gente lê até hoje, livro de teologias de Abraham Kuyper. Ele fundou a Universidade Livre de Amsterdã, fundou um partido no seu país, foi primeiro-ministro e fez uma transformação social profunda no seu país. Na ciência, então, nem se fala. A gente sabe que a igreja medieval, ela travava, ela escravizava a ciência. Tinha que passar no crivo, no filtro da igreja. Pela primeira vez, a ciência foi liberta. Passaram a entender que Deus é glorificado no conhecimento dos dois livros. O livro sagrado e o livro da natureza. Estudar a natureza é glorificar a Deus, a criação. A ciência, então, foi liberta de uma forma única. Os maiores cientistas do mundo eram tementes a Deus, crentes, fervorosos. Blaise Pascal. Gente, cientistas assim que não tinham dificuldade nenhuma de defender o nome de Deus e, ao mesmo tempo, de estudar com profundidade a ciência, trazer descobertas que iriam glorificar a Deus. O mundo passa por uma revolução. A coisa é tão profunda que, naquele período medieval, era proibido, por exemplo, você fazer empréstimo a juro. Era considerado pela igreja medieval luxúria. Luxúria não, era considerado um pecado você emprestar dinheiro e cobrar juro. Usura. Era um pecado grave e que era proibido. Então, quem nascia pobre, ia morrer pobre, porque não tinha como ele sair daquela classe social e mudar a sua realidade. O negócio era tão sério que quando alguém precisava de um dinheiro, não tinha nenhuma instituição organizada na sociedade que pudesse emprestar dinheiro e cobrar algum juro. Aí eles iam, aonde? Nenhum católico podia emprestar, porque isso era pecado de usura. Eles iam no gueto judaico. O judeu podia emprestar. Sabe por que os judeus são os mais ricos do mundo e donos dos bancos? Porque no gueto judaico, você entrava lá, na entrada do beco, do gueto, tinha um banco. E ficava sentado lá um judeu. Para quê? Para emprestar dinheiro. Foram os primeiros agiotas. E o judeu sentado no banco, daí que vem a ideia de banco, daí que surgem os bancos, ali ele emprestava o dinheiro e cobrava quanto quisesse. Nenhum cristão católico podia emprestar dinheiro. Então ele ia atrás do judeu. Na Reforma Protestante, uma das primeiras coisas que eles fizeram, fazer uma releitura da Bíblia, nesse aspecto, e dizer o seguinte: isso não é pecado. Se for feito com critério, sem abusos, como hoje, infelizmente, nós vemos os abusos, né? Você vê o juros de um cartão, uma coisa abusiva. Mas o conceito de você fazer um empréstimo e poder investir no seu negócio foi revolucionário. A pessoa tinha lá o seu empreendimento, produzia, vamos dizer, roupa. Ele podia ir agora numa instituição com regras, com leis. João Calvino criou regras dentro da sociedade, ele lutou para que fossem criadas regras, e então, se você tinha necessidade de um dinheiro empréstimo para alguma coisa do trabalho, o juro era X, não podia passar daquilo, havia um limite. Se era por uma necessidade de saúde, de misericórdia, o juro era menor ainda. E havia esses dois critérios, e as pessoas começaram, então, a crescer, a prosperar. O camarada, então, abria o negócio, agora ele podia arranjar dinheiro para multiplicar o seu negócio. Nenhuma empresa cresce, meus irmãos, sem empréstimos. Tem empresas que tirou milhões, ele paga o empréstimo, o juro, e ainda sobra. A maioria das empresas, você vê, vive dependendo desses empréstimos. É quase impossível uma empresa viver sem isso. E naquela época, então, um período medieval, nós estamos falando 1500, 1600, começou essa revolução. As pessoas saíram da classe social e começaram a ascender e crescer, porque foi permitido pela primeira vez cristão fazer empréstimo e investir no seu negócio.
ampliar o seu empreendimento e assim prosperar. Qual o resultado disso? Só dei um exemplo aqui. Eu tenho um estudo que eu já fiz com a igreja, que a gente fica aqui horas e horas, fazendo uma análise profunda. Os irmãos não têm ideia de livros e mais livros que a gente estudou no seminário de teologia, sobre as mudanças profundas na sociedade, por causa da reforma protestante, pela mudança de mentalidade das pessoas. Questões como essa, simplesmente você poder pegar um dinheiro, investir num negócio e prosperar. Eu era pobre, agora eu posso prosperar, e não é errado eu enriquecer, isso não é pecado. Com critério, sem um agiota que cobra quanto quer. Extraordinário. Qual o resultado disso? Primeiro mundo. Olha o primeiro mundo. A maioria dos países do primeiro mundo tem base protestante. Investimento na educação, as maiores universidades do mundo são fundadas por países e povo protestante. A visão de negócio se liberta de uma série de conceitos atrasados, ciência se desenvolve, os países prosperam. O mundo ocidental é hoje como está por causa dessa frase, de alguém que ousou crer no significado disso, teve a sua vida transformada pessoalmente. A partir dele, muitas outras vidas foram transformadas, e houve uma mudança na mentalidade da sociedade, que houve uma transformação profunda em todas as áreas da sociedade. Educação, família, Deus passa a ser glorificado em tudo. Gente, sem falar nas artes. Pensa, antes da reforma, a gente falava de arte sacra. Tudo era para a igreja. Você vai naquelas igrejas lindas, maravilhosas, que tem na Europa, antes da reforma, tudo ia para a igreja. Então você tinha lá os vitrais, você tinha Michelangelo. O que ele tinha que fazer? Tinha que fazer Davi, esculpido no mármore. Por quê? Deus era glorificado apenas quando as coisas voltavam para dentro da igreja. Com a reforma protestante, ele falou, não, Deus é glorificado em todos os aspectos das artes. É aí que começou, então, novas modalidades na arte. A música secular não é pecado. Aí que começa modalidade nas artes, na pintura, paisagem, natureza, nós estamos glorificando o Criador. Aí que começa, por exemplo, como dizem, a era de ouro da literatura inglesa surge após a reforma. Romance, explode. Teatro, porque as mentes foram libertas. Porque a religião, ou ela escraviza, ou ela liberta. Se você estiver na religião errada, você vai ser escravizado, oprimido. Você não vai para frente, você vai para trás. Você sabe disso, em todas as áreas da sua vida. Se você estiver no lugar certo, com a mentalidade certa, você é liberto. Em todas as áreas da sua vida. Eu me lembro que na minha época era muito comum a gente ver falar pessoas se convertir. A primeira coisa que fazia era quebrar os CDs. Na época não era CD, né? É LP. Quebrar LP, tacar fogo no livro e não sei o quê. Eu quase entrei nessa barca furada aí. Besteira, gente. Não é isso que Deus quer. Deus liberta a gente. E a verdadeira fé, ela nos liberta para viver as coisas que Deus, Filipenses, se algo é lícito, né? Se há algum louvor, alguma virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eles levaram a sério esse versículo. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Se alguma virtude há, se algum louvor existe naquilo, gente, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que nós vemos hoje na cultura, a podridão da cultura, é justamente porque a igreja evangélica deixou de entender o impacto da reforma e ela se afastou da cultura. E as igrejas se fecharam no gueto. Então nós não transformamos mais a cultura. É por isso que ela está podre. Por isso que as novelas são podres, os filmes são podres, por isso que a arte está podre, porque falta gente que transforme a realidade lá. E nós estamos vivendo uma época de retrocesso, não há dúvida disso. Fala-se de uma nova reforma. A fé voltou a ser vendida, dividiram a vida secular da vida
sagrada. Você quer glorificar a Deus? Entra na igreja e serve dentro da igreja. E não é verdade isso. Você glorifica a Deus com o seu dom pessoal lá fora. É isso que Deus quer. Você glorifica a Deus, vai casar, ter filho, viver com a mulher com TPM, criar o filho na birra, entendeu? Aí sim, meu irmão, e amar uma pessoa pecadora como você. Deus vai ser glorificado nisso. Viver a castidade isolado não é fácil. Se tranca num monastério, aí vira santo. Quero ver se ser santo é lá fora, no mundão, lidar com a corrupção, lidar com a sujeira, com a podridão, lidar com a natureza humana imperfeita, amar as pessoas com seus defeitos. Aí sim Deus é glorificado. E esse é o desafio da igreja no século 21. Voltar às raízes da reforma, o significado do que é glorificar a Deus. Deus é glorificado no meu trabalho, gente. Segunda-feira de manhã, você entra no seu trabalho e entenda uma coisa: Deus será glorificado lá. Uma vez perguntaram para Martinho Lutero assim: olha, se você soubesse que Jesus voltaria hoje, o mundo ia acabar amanhã. Jesus voltasse amanhã, o mundo fosse acabar amanhã, o que você faria hoje? Correr para a igreja, orar, rezar. Ele diz: eu plantaria uma árvore. Mentalidade. Ele não mudaria nada. Ele continuaria servindo, construindo e transformando esse mundo que Deus nos colocou. Porque a ideia, quando Deus coloca Adão e Eva no jardim, cultivar e guardar, era estender o jardim para o mundo inteiro. É transformar esse mundo num lugar melhor. Deus criou o homem, colocou ele nesse planeta, falou assim: ó, transforma isso num lugar melhor. Houve um desvio de rota, o pecado entrou, bagunçou tudo. Jesus volta, leva a gente para o caminho. Qual a ideia do cristão nesse mundo? O que nós estamos fazendo aqui? Glorificar a Deus, transformando esse mundo num lugar melhor. Projetos sociais está na base da fé cristã. A igreja presbiteriana, por exemplo, tem um tripé: espiritualidade, Bíblia, educação e ação social. Você tem num país inteiro projetos sociais, ONGs, fundadas pela igreja, creches. Nós tínhamos uma creche aqui, temos um abrigo de idosos, Helena Dornfeld, fundado pela igreja presbiteriana em 1975, sobrevivendo com muita dificuldade. É a base da igreja. A gente perdeu um pouco esse lado social. A igreja presbiteriana anda muito fraca nessa parte, mas ela ainda tem raízes, e na sua origem, esse é o tripé, porque o conceito de reforma protestante. E qual é a ideia de reforma? Reformar a igreja é trazer ela à forma original, só isso. Não é trazer nenhuma novidade, não. É limpar ela para que o que é realmente puro e cristalino, propósito inicial de Deus para o seu povo, seja efetivo ali. Uma igreja bíblica reformada é uma igreja que faz isso. Liberta as pessoas de crendices, de regrinhas de pode e não pode, e a gente passa a ter uma vida mais elevada. Nós estamos acima disso. Só tem duas posturas nossas, gente, na sociedade. Ou a gente é contra a cultura, ou a gente transforma a cultura. Não tem outra opção. A visão da reforma era transformar a cultura. Antes da reforma, a visão da igreja medieval: claustro, fecha as portas, vamos cantar até Jesus voltar. Qual a visão da reforma? Abre as portas, vai para fora, transforma a sociedade, em todas as áreas. Deus é glorificado na família, Deus é glorificado no trabalho, Deus é glorificado nas artes, Deus é glorificado na ciência, Deus é glorificado em tudo. É uma visão mais ampla. Abre a mente, né? Estava lá, fechadinha, abre a mente. Se você está numa fé que faz você fechar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cuidado. Isso não é fé bíblica, isso é uma seita. Qual a diferença de seita? É isso. Seita faz a gente estreitar o horizonte. A fé bíblica e espiritual amplia os horizontes, transforma a sociedade, cria um primeiro mundo, faz um país inteiro prosperar, famílias prosperarem. O lar é diferente, o trabalho é diferente, tudo é diferente. E tudo começou com essa pequena frase:
que tem um fundo espiritual profundo. Na época, no conceito ainda do reformador Martinho Lutero, como ele diz naquela frase, eu odiava Deus. Como pode Deus mandar pessoas para o inferno? E a gente vai descobrir que com Deus não existe meio termo. Ou nós amamos, ou nós odiamos. Não estamos em cima do muro. A gente não pode estar num relacionamento mais ou menos com Deus. A Bíblia é muito clara nisso, gente. Ou ajunta, ou espalha. Ou é amigo de Deus, ou é inimigo de Deus. Ou a gente está do lado dele, ou a gente está contra ele. Não existe meio termo. Lutero estava dentro da igreja, servindo a Deus, e confessa que 30 anos atrás, ele odiava a Deus, porque ele não entendia. Até ele lê essa frase, o justo viverá pela fé. O que é fé? Para a gente fechar, a parte espiritual que foi, eu estou indo de trás para frente, perceberam, né? O significado dessa frase. Eu poderia falar do significado espiritual e mostrando a implicação dela na sociedade. Na vida espiritual de Lutero, da igreja, da sociedade. Eu comecei lá do fundo, estou voltando, volta para cá. Romanos 1:17. Martinho Lutero abre a Bíblia. Começa a ler o capítulo 1. Descobre umas coisas interessantes da carta aos Romanos. Essa carta, sabe o que é, na verdade? É um tratado de Paulo para convencer a igreja de Roma, que era muito próspera, a investir em missões. É mais ou menos isso. E olha que coisa interessante. Capítulo 1, verso 8. Dou graças a Deus mediante Jesus Cristo no tocante a vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha, como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque eu muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus de ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. Porque sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Aí vem o versículo que a gente leu. Versos 16 e 17. Porque eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Essa frase está em 3 outros lugares da Bíblia. Você vai ver essa frase lá no livro, na carta aos Hebreus, o justo viverá pela fé. Em outras cartas apostólicas, paulinas, no caso, ele cita de novo esse verso. O que significa viver pela fé? Não justiça própria, não são obras, não é nada que eu tenha que fazer. É a primeira libertação do homem. Depois dessa vem todas as outras, que transformam a nossa vida e transformam a sociedade. Se você ainda acha que você tem que fazer alguma coisa para que Deus te ame mais, você ainda não entendeu o Evangelho. É uma frase difícil, é uma frase até chocante, mas deixa eu te contar uma coisa, não há nada que você possa fazer na sua vida para que Deus te ame mais. E não há nada que você possa fazer também na sua vida para que Deus te ame menos. Descansa nisso? Você descansa nisso? Você não vai fazer Deus te amar mais. Você não vai fazer Deus te amar menos. Cuidado, não é uma frase para libertar a gente de fazer o que quiser. Cuidado. Existem implicações dos nossos atos aqui. Existem efeitos colaterais. Tem coisa que a gente acaba se enrolando depois, na vida. Mas quanto ao amor de Deus por você, esse amor é imutável.
É isso que Martinho Lutero entendeu. A fé, aqui, viver pela fé, é a confiança, a dependência, é a fé que salva, é a fé que justificou Abraão. Esse é o conceito que está por trás de tudo, dessa expressão fé. O justo viverá pela fé, é a fé que justifica. Essa é a ideia. Você é justificado por fé, não por obras. Não é algo que você faça ou algo que você deixa de fazer que vai resolver seu relacionamento com Deus. Não há nada que a gente possa fazer para resolver o nosso relacionamento com Deus. Já foi feito. A fé é imputada. As implicações por trás desse versículo são profundas. Romanos, capítulo 1. Vai lá para o capítulo 5, você vê. Justificados, pois, ele expande a ideia. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a ideia. Justiça e fé. Aqui é uma síntese. Ele vai amplificar. A carta aos Romanos é uma amplificação profunda do significado de justificação. O justo viverá pela fé. Justificado, pois, por meio da fé, nós temos paz com Deus. Foi o que Lutero sentiu lá no século XVI, 1517, quando ele pregou aquelas 95 teses na Reforma. Ele teve paz pela primeira vez. Ele deixou de odiar Deus. Ele passou a amar Deus. Só tem uma coisa: os nossos atos aqui nesse mundo não revelam ou não mudam o amor de Deus por nós, mas revelam uma coisa: o quanto nós amamos a Deus. O seu compromisso com Deus revela o quanto você ama a Deus. Só isso. O amor de Deus por você é imutável. A Bíblia diz que Ele prova o seu amor por conosco e que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não fizemos mal, não fizemos bem, nem nascido tínhamos, e Deus já tinha sacrificado o seu Filho por mim e por você. Isso é graça. Graça é um favor imerecido. Você não merece. Aceita isso. Que tem pessoas que têm dificuldade nesse ponto. Eu tenho que fazer por merecer. Não vai, filho, não vai. Não põe na balança que vai ficar ruim para você. Fica como está, aceita, que dói menos. Graça é um favor imerecido. E Deus já fez. Jesus já morreu. Já está pago. Já está justificado. A única coisa que você pode fazer agora é aceitar isso. Descansar, receber. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Se lembra uma das frases de Jesus na cruz? Está? Você sabe o que significa essa frase? Está consumado. Naquela época, quando um criminoso ia pagar a sua pena, cumpria lá 15 anos, termina, ele vai perante as autoridades, e você tinha na frente da cela os crimes daquela pessoa, escrito, registrado. Por que ela estava ali presa pagando sua pena? Quando ele cumpria, paguei. Aí ele levava aquele documento até a autoridade competente e um carimbo, um tipo de um carimbo. Era tum. Era uma frase grega assim: tetelestai. Essa frase grega significa exatamente isso: está consumado. Agora ele andava com aquele documento na mão. Ele ia pedir emprego. Ah, você não era criminoso? Ele abria. Está pago já. Já paguei meus crimes. Acabou. Não devo nada para ninguém. Está pago, não devo nada para ninguém. Jesus, pendurado na cruz, uma das últimas frases antes dele morrer, ele vai bradar da cruz: está consumado. Na língua grega depois, essa frase, tetelestai, está pago. Mas não pagou os pecados dele, ele pagou os meus pecados.
Quando Jesus disse isso, é como se ele tivesse pego a sua vida. Você tem um CV, né, da sua vida, moral. Todo mundo tem, né? Tá guardado lá, gente. Está escrito, registrado, e não tem como apagar esse negócio. Você é pecador, eu sou pecador. Todos os nossos pecados estão registrados. Quando Jesus lá na cruz diz essa frase, tetelestai, é como se ele pegasse o seu escrito, carimbasse, devolve para você, fique em paz. Vai viver a sua vida em paz agora. Você está em paz com Deus. Justificado mediante a fé, temos paz com Deus. Eu estou em paz com Deus não porque eu sou bom, não porque eu sou diferente de alguém lá fora, é porque, pela graça de Deus, a minha ficha suja foi limpa. Tem um carimbo lá embaixo, está pago. Alguém vai chegar para mim, fulano, o que você fez, você era. Por isso que às vezes eu falo da minha vida, as coisas que eu fiz sem vergonha, porque está pago, aquilo já foi enterrado, já era. Alguém pagou por aquilo, gente. Eu posso abrir minha ficha e dizer o seguinte, realmente eu fiz tudo isso. Eu mereci o inferno, mas eu não vou para o inferno. Eu continuo pecador. Mas está vendo aqui embaixo, está escrito? Tetelestai. Está pago. Foi essa paz que Martinho Lutero experimentou. Abriu a mente, transformou sua vida espiritual, transforma sua vida moral, transforma sua vida social. A partir dele, um movimento que se espalhou por todo o mundo ocidental, transformou o mundo para sempre. Tudo começou com essa frasezinha, que é uma expressão tão pequena: o justo viverá pela fé. Você está em paz? Deveria. Você tem algum pecado? Você tem algo que te incomoda? Você tem algo mal resolvido na sua vida? É você mesmo que Deus quer. Feche seus olhos. Coloque a sua vida diante de Deus. Fala, Senhor, eu quero experimentar aquela paz que Lutero experimentou. Entra na minha consciência, no meu coração. Me justifica por meio da fé. Eu quero ter paz com Deus. Eu quero amar a Deus. Eu quero servir a Deus. Fale com Deus. Lembra, o que você vai fazer daqui para frente não vai mudar o quanto Deus te ama. Ele já te ama incondicionalmente. Mas vai revelar o quanto você ama a Deus. A Bíblia diz: quem ama, obedece. Você vir na igreja cultuar a Deus, servir a Deus, louvar a Deus, doar seu tempo, seus dons, seus recursos, ofertar, tudo isso que você faz, só vai revelar o quanto você ama a Deus. Mas Deus não vai te amar mais não, viu? Nem tem como Ele amar mais. Ele já amou demais na cruz. Feche seus olhos. Vamos falar com o Pai enquanto o louvor vem à frente. Senhor Deus, uma frase que mudou o mundo, Senhor. O mundo nunca mais foi o mesmo. O justo viverá pela fé. Nessa hora, Senhor, que cada um de nós possa sair hoje da tua casa em paz, com aquela paz que somente Jesus pode nos dar, pois Ele promete: a minha paz eu vou lá dou, não como o mundo a dá. É a paz de Jesus que nós precisamos. Nada nesse mundo, nenhum sucesso, riqueza, prosperidade, saúde, realização pessoal, nada muda lá dentro. Nada pode trazer mais paz para a nossa vida do que Jesus. E que nessa noite de 31 de outubro de 2021, mais de 5 séculos depois, Senhor, nós estamos aqui, meditando nessa mesma frase, que um dia mudou a vida de um homem comum, pecador, transformou a sociedade e o mundo, e hoje pode transformar o nosso mundo. Traga paz,
ao meu coração, Senhor, ao nosso coração. Que a gente saia daqui transformado, justificado, mediante a fé, possamos ter paz com Deus. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos se colocam de pé nesse momento. Vamos louvar o nome do nosso Deus com mais um cântico. Sonda-me, Senhor.